sua missão envolve relacionamento. A Bíblia fala em Marcos 16, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. E quando perguntaram a Jesus qual o maior e principal mandamento, também ele citou um que envolve relacionamento. E hoje nós vamos aprender mais sobre relacionamentos. Fica com a gente. Hoje nós vamos aprender mais sobre um assunto que permeia todas as pessoas, que é justamente relacionamento. E nós devemos priorizar um relacionamento. Não é o relacionamento somente com pessoas, mas existe um relacionamento que é o mais importante de todos, é o seu relacionamento com Deus. Mas para Deus dizer o que é importante sobre o relacionamento, ele cita muitas passagens nas Escrituras. E vamos ver a primeira menção sobre relacionamento que Deus fala em sua palavra, que está lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa é a primeira menção de um relacionamento do homem com alguém, e sim com Deus. Então, quando Deus fala para fazer o homem a nossa imagem e semelhança, Deus fez para termos um relacionamento com Ele. Mais adiante, Deus ele criou a mulher. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Então nós não fomos criados para ficar sozinhos, para não termos relacionamento com ninguém. Se pessoas vão lhe estimular a se isolar, lhe estimular a ficar separado das pessoas, essas pessoas elas não entendem o que Deus fala sobre relacionamento, sobre unidade. Relacionamento é bênção. Solidão, a Bíblia diz, aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Então a solidão não é algo bom, não é algo benéfico, porque Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Então vamos ver mais à luz das Escrituras sobre o relacionamento. Como foi citado, nós temos a nossa missão. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou uma missão para os seus discípulos, e está lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para pregar o evangelho a toda criatura é necessário um relacionamento, é necessário um envolvimento, é necessário você se conectar com pessoas, se envolver com pessoas para que pessoas lhe ouçam. É bem verdade que uma pessoa que você admira, uma pessoa que você conhece quem ela é, quem tem um relacionamento com você, ela vai lhe ouvir melhor. Então, até para o evangelho ele ter mais eficácia, pessoas precisam ter um relacionamento com você, pelo menos lhe admirar, pelo menos saber quem você é, saber com a autoridade que está sobre a sua vida, o seu testemunho de vida, para que suas palavras elas tenham um peso maior. Então você pode falar para pessoas, alguns vão lhe ouvir, outras não vão lhe ouvir, mas quando tem um relacionamento, as pessoas vão lhe ouvir melhor. Eu peguei a definição de relacionamento no dicionário, que quer dizer conexão, parentesco também, envolvimento e também entrar na intimidade de. Então, todo relacionamento ele vai requerer você ter uma conexão com alguém. Você vai ter uma conexão com Deus. Um outro versículo da palavra de Deus fala lá em Marcos capítulo 12, verso 28, até o verso 31, mas eu vou ler do 30 ao 31. Quando é perguntado a Jesus qual o principal mandamento, qual o maior mandamento. Então fizeram a pergunta achando que Jesus ia responder somente um, mas olha a resposta de Jesus, diz assim, no verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus Cristo está falando sobre um relacionamento com Deus. Esse é o principal e maior mandamento. Só que Jesus não parou por aí, ele continuou. E o segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o que Jesus falou, o que Jesus está nos ensinando, que relacionamento é importante, não só com Deus, mas também com o teu próximo. Então, se nós não dermos a atenção devida aos relacionamentos, nós vamos estar colocando em xeque algo que Deus quer que nós venhamos a dar muita importância. Principalmente porque é a principal comissão,
a comissão que Jesus nos deu de pregar o evangelho a toda criatura vai envolver relacionamento. O mandamento, o maior mandamento para cumprirmos vai envolver relacionamento, não só com Deus, mas também com o próximo. Então, tudo que nós devemos fazer deve envolver conectar pessoas, não afastar pessoas. É bem verdade, por causa de ideologias, por causa de conceitos, ideias diferentes, muitas pessoas querem afastar as outras de si, polarizando cada vez mais, colocando cada um no extremo. Quando envolve time de futebol, quando envolve política, quando envolve até o evangelho. Não estou dizendo religião, mas o próprio evangelho. Você cristão, na sua igreja tem pessoas que estão pensando diferente de você e você está fazendo de tudo para se afastar dela. Não, Jesus quer que nós venhamos a se conectar com as pessoas. Na verdade, muitas das raízes de uma falta de conexão, uma falta de relacionamento, ela está embasada no orgulho. O orgulho é o pecado principal, o pecado de Satanás. E o que é que o orgulho ele provoca nas pessoas? O orgulho provoca você querer primeiro o seu bem-estar do que o do próximo. Então, por pessoas não concordarem com você, pessoas não fizerem ou pensarem do jeito que você quer, você simplesmente quer se afastar das pessoas. Não, Jesus quer que você se aproxime das pessoas, porque aonde há unidade, Deus ele ordena a bênção. Tem uma outra passagem na Bíblia, está lá em Provérbios, que tem coisas que Deus detesta, tem coisas que Deus não gosta, mas tem uma que ele abomina, ou seja, é algo desprezível para Deus. E você pode ver isso lá na passagem que está em Provérbios 6, no versículo 16. Provérbios 6, 16, diz assim, só um minuto. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentira, aqui eu já falei 6, e a 7ª que Deus abomina, o que é? O que semeia contenda entre irmãos. Então isso envolve o quê? Sua falta de relacionamento. Quebrando o relacionamento com pessoas, você está fazendo algo que Deus ele abomina. Se você procurar a palavra abominar, abominação ou algo parecido no livro de Provérbios, você pode ver que tudo envolve algo comportamental. Por exemplo, Deus ele abomina o perverso, mas no contexto está falando do perverso praticar mal com o próximo. Então, quando você vê algo abominável, provavelmente está relacionado a algo de relacionamento. Então, isso faz com que seja desprezível para Deus. Então, antes de desprezarmos alguém, antes de ficarmos chateados com alguém, devemos principalmente considerar nós mesmos o que nós fizemos ou o que nós podemos fazer para que não haja essa separação. Existe uma citação de um presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele falou algo tão interessante, ele disse que o inimigo é apenas um amigo que você não conseguiu conquistar. Já pensou nisso? Se existe uma pessoa que você não gosta, que você não tem um relacionamento bom, será que esse problema você consegue resolver? Será que é a sua falta de capacidade de conseguir atrair essa pessoa, de conseguir gerar uma amizade com essa pessoa? Então nós devemos primeiro refletir dentro de nós o que nós podemos fazer, ao invés de colocar a culpa logo no próximo. Claro que logo no início, Adão e Eva, eles fizeram algo parecido, colocando a culpa em outra situação. Adão mesmo, quando Deus o questionou, né, se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, dele ter traído, dele ter desobedecido à voz de Deus, e qual foi a primeira resposta de Adão? Colocar a culpa no próximo, colocar a culpa em Eva. Ele disse, foi a mulher que você me deu. Então nós não devemos ter essa herança de Adão, de querer colocar a culpa nas pessoas, de querer quebrar um relacionamento, de queimar a influência da pessoa. Porque muitas vezes você quer se livrar, mas queimando o próximo. Por que não fazer como Jesus Cristo? Ele não se livrou, na verdade ele se doou. Ele pagou um preço que não era um erro dele, uma falha dele, mas ele se colocou na frente. Mas o que nós queremos fazer muitas vezes é o que Adão fez. Quando nós erramos, queremos colocar outro próximo na nossa frente para ele ser prejudicado e nós ficarmos bem na fita ou ficarmos bem. Não, o relacionamento exige também nos doarmos, nos sacrificarmos por alguém. Se você quer extrair algo bom de um relacionamento, sabe o que você tem que fazer? Não é só debitar, tirar, mas você acrescentar.
você contribuir com algo com aquela pessoa. Não estou falando somente de contribuição monetária, que isso é muito importante no relacionamento, ele exige um gasto financeiro também, mas também um gasto de tempo para você criar um relacionamento com alguém, por exemplo, com a sua esposa. Você gasta, você utiliza, você doa o seu tempo para que aquele relacionamento ele se torne maior, cada vez mais íntimo. Se você não tem tempo para as pessoas, um pai que não tem tempo para um filho, só quer trabalhar, só quer jogar no celular, só quer ver redes sociais, você está depositando um tempo, dando um tempo para uma máquina, um eletrônico que não vai poder contribuir, porque isso é uma máquina. Mas se você dedicar esse tempo a pessoas, você vai ver que vai existir um resultado tão favorável, pessoas vão estar mais conectadas a você. Por isso devemos estar vigilantes, por causa do nosso dia a dia muito ocupado. Chegamos em casa, você que tem filho, você que tem família, mora com alguém. Uma das primeiras coisas é querer um refúgio e entrar logo no celular, nas redes sociais e gastar um bocado de tempo. E chega seu filho, sua filha, na barra da sua calça puxando, querendo brincar, e você diz, não, agora não, papai quer descansar, a mamãe quer descansar. E você está tirando uma oportunidade de se relacionar bem com seus filhos. Você não sabe o quanto isso pode trazer algo tão benéfico para o futuro deles se envolverem, se conectarem tanto com os pais, ao ponto deles desejarem ser um exemplo para você, não quererem lhe frustrar, quererem fazer o que lhe agrada porque você se relacionou com eles. Muitas jovens rebeldes, um dos problemas que eles têm é a falta de relacionamento com os pais. Eles não conseguem ser ouvidos, eles não conseguem ser entendidos. Não é porque eles são os donos da razão, eles simplesmente estão clamando um relacionamento. Eles não estão clamando alguém que passe a mão na cabeça deles e fique concordando tudo com eles. Não, eles querem um relacionamento, querem alguém que pode confiar, alguém que nos momentos de conflito, nos momentos de indecisões, tem pessoas que estão ao lado dela, segurando firme a mão dela, mesmo que não fale nenhuma palavra, mas só por estar junto, estar envolvido, dá uma segurança maior. Eu lembro quando eu era criança, eu estava com meu pai brincando de empinar papagaio, empinar pipa, e teve um momento que com meu pai o vento soprou tão forte que tensionou a linha que eu estava segurando a pipa, mas para ali não tive uma sensação de algo ruim, porque o meu pai estava do lado. Mas no dia seguinte, eu fui empinar o mesmo papagaio, a mesma pipa, no mesmo local, só que o vento soprou forte e aquela linha tensionou. Me deu um gelo no coração de que eu ia perder aquele meu brinquedo, porque meu pai não estava presente. Então, só o fato de estar presente, meu pai não estava segurando a linha para mim, mas só por ele estar perto de mim, estar ao meu lado, me tornou com mais segurança, me tornou uma pessoa segura. Então imagina quantas pessoas elas poderiam se tornar mais seguras, se tornar mais eficazes, porque você está do lado dela. Não estou dizendo só em relação a pai e filho, mas você como um empregado, como um amigo, só está ao lado de uma pessoa, você vai ver que essa pessoa vai produzir mais. E olha que a Bíblia tem versículos sobre isso, tem uma passagem lá em Deuteronômio 32, no verso 30, na parte A diz assim, como poderá um só perseguir mil e dois fazerem fugir 10.000. A Bíblia está falando aqui que uma pessoa ela pode fazer fugir 1.000, mas duas pessoas podem fazer fugir 10.000. Isso quer dizer que quando existe uma conexão, um relacionamento, pessoas elas estando juntas, elas não vão produzir um resultado aparentemente comum, mas um resultado multiplicado. Por isso que existem associações, por isso que existe um casamento. É num casamento que existe a multiplicação, existe nascimento de crianças e crianças, do que a pessoa sozinha. Deus criou o casamento, não foi para suprir uma necessidade sexual de uma pessoa, de outra pessoa, mas existe algo tão sublime no casamento, que é justamente o relacionamento. Você não só foi feito para procriar, mas um casal bem conectado, um casal instruído pela palavra de Deus, um casamento ele vai ser bênção, não vai ser maldição. Sabe por que pessoas estão rejeitando o casamento, pessoas estão dizendo, se divorciando ou falando que casamento é ruim? Porque elas não estão sabendo se relacionar no casamento. Porque todo problema é um problema de sabedoria. Então, se você está tendo problema no seu casamento, precisa colocar sabedoria no seu casamento, sabedoria como lidar com o seu cônjuge. E a maioria dos problemas, queridos, falta de relacionamento, de uma briga, de uma intriga, não só em casais, mas em amizades, está envolvido
o pecado principal, que é do orgulho. Por quê? Porque a pessoa quer que seja feito do jeito dela, porque o outro não agradou do jeito dela. Mas a partir do momento que nós construímos um relacionamento baseado no comportamento de Jesus, qual foi o comportamento de Jesus? Jesus não chegou exigindo das pessoas, Jesus chegou doando-se para as pessoas. Essa doação, esse querer fazer o bem do próximo, em detrimento do seu, isso se chama altruísmo, não egoísmo. Então nós devemos ser altruístas, devemos procurar o bem do próximo. Esse é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Então, quando colocamos em operação o amor ágape, nós estamos construindo relacionamentos. E olha que a Bíblia fala sobre a fé, diz que a fé, ela opera pelo amor. Então, imagina uma base onde a fé ela vai ficar. E essa base é o amor. E para o amor operar, é necessário ter relacionamento. Então, se o principal mandamento que Deus diz que é para amar, precisa de pessoas, precisa de alguém para você se relacionar, então devemos praticar a todo instante. Então tudo que estiver minando um relacionamento, minando uma conexão com alguém, cai fora, desiste disso. Não queira ter momentos de desavença, é melhor você perder a razão do que perder a amizade. Não fica querendo ter a razão. Pode ser que no momento de conversa a pessoa esteja falando algo e você esteja certo, mas se você ganhar a discussão e comprovar para aquela pessoa que você está corretíssimo, o que você ganhou? Você ganhou nada mais, nada menos do que uma pessoa chateada, frustrada, uma pessoa desapontada. A pessoa não lhe admirou mais por isso. Na verdade, você afastou ela. Muitas vezes precisamos nos calar para poder ganhar as pessoas. Não estou dizendo para você ser conivente com erro de forma nenhuma. Inclusive, sobre os relacionamentos, você não deve ter relacionamentos com todas as pessoas. Não é com todas as pessoas. E com quem é que eu não devo ter relacionamento? Uma das coisas que a Bíblia fala é sobre o mundo. A Bíblia diz que aquele que quer ter inimizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vai lhe afastar do principal relacionamento que é com Deus. Então não fica pensando que você se relacionar com pessoas ímpias, com pessoas que são perversas, com pessoas que te afastam de Deus, vai estar agradando Deus. Não, você vai estar comprometendo o principal relacionamento que você deve ter, que é o com o próprio Deus. Claro que você deve amar as pessoas, claro que você deve respeitar as pessoas, não estou dizendo para você ser carrancudo, falar mal, nem fazer cara feia para essas pessoas, mas estou dizendo para você não ficar íntimo, porque a Bíblia também fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você não pode expor o seu caráter, a sua forma de vida, a sua integridade, se relacionando e andando com pessoas ímpias. A Bíblia fala em Salmo capítulo 1, é o primeiro salmo, ele fala também sobre relacionamento. Olha o que a Bíblia diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não só um relacionamento pode te projetar para um sucesso, mas também um relacionamento errado te proporciona fracasso. E a Bíblia não fala que qualquer pessoa é errada, mas a pessoa que está longe de Deus, está fora dos caminhos de Deus, ela pode te levar para um caminho errado. Por isso que você tem amizades mundanas, pessoas que te chamam para beber, te chamam para fumar, te chamam para farra. Misericórdia, você como cristão, ainda ficar pensando nisso, se vai ou se não vai, corta esse tipo de relacionamento. Pode parecer um pouco duro, mas isso vai custar a tua alma. Você pode ser novo convertido e ter até uma diversão muito grande com os seus amigos que te chamam para algo que vai te afastar de Deus e você sabe no seu coração que isso lhe afasta de Deus e não precisa nem ser cristão para saber disso. Pessoas que não têm uma religião ativa, podemos dizer assim, elas sabem que a embriaguez, as farras, isso tudo mina a produtividade da pessoa. Jogadores de futebol, os técnicos falam com eles que não é para sair para festas à noite antes do jogo, porque isso acaba com o rendimento dele. E olha que o técnico não é crente, mas ele sabe que isso vai acabar com o rendimento do time, porque existem amizades que vão te afastar das coisas boas, não só de Deus. E olha o que a Bíblia fala, que para você não andar nesse caminho, não se assentar com eles, mas fazer o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. E no verso 4 diz assim, os ímpios não são assim.
Os ímpios, as pessoas que praticam a impiedade não são assim. Você que é luz, você que quer andar corretamente pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, você tem que se relacionar com Deus, tem que se relacionar com as pessoas certas e também tem que se afastar das pessoas erradas. Se a pessoa não vai querer se relacionar com você pelo quem você é como cristão, querer extrair de você o bem, mas querer lhe afastar para o caminho errado, um relacionamento errado também vai lhe fazer com que você fracasse, você custe até o preço da tua salvação, da tua alma, você se afastar de Deus e não ter uma vida eterna junto com Ele, justamente por um relacionamento errado. Por isso é muito sério você saber com quem se relacionar, as amizades que você deve cultivar. Se tem alguém que vai te promover crescimento, se tem alguém que vai te promover ficar mais perto de Deus, investe na vida dessa pessoa, colabora com essa pessoa, respeita essa pessoa, honra essa pessoa, essas pessoas. Honra não só com os teus ouvidos, honra com as tuas palavras, honra com os teus bens, honra com o teu tempo, honra com o teu serviço, honra com tua prestatividade. Isso tudo é crédito que você está colocando em vida de pessoas e com certeza você vai ter o retorno disso. O relacionamento ele é tão bom que quanto mais relacionado você estiver, mais você vai ter prosperidade. Se você está precisando de um emprego, a sua rede de contatos, a sua rede de amigos vai fazer com que pessoas lhe recomendem para outros empregos. Se ninguém está lhe recomendando, pode ser por dois motivos. Um, será porque você não tem qualificação e outro porque você não tem amigos que te gerem, que você tenha crédito ao ponto das pessoas quererem se desgastar para lhe favorecer. Se você ajudou muitas pessoas, no momento que você precisar de ajuda, essas pessoas vão querer lhe retribuir. Isso se chama reciprocidade. Mas mesmo que a retribuição não venha por essas pessoas, mas por você ter semeado nisso, todo o seu trabalho não é em vão. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, se você semeia bons relacionamentos, se você semeia ajudar pessoas, promover pessoas, saiba que Deus vai levantar dos quatro cantos da terra pessoas para poder te levantar, pessoas para poder te promover. Tem uma passagem na Bíblia que é sobre o profeta Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 7, diz assim, 2 Reis 4, 7. É o momento onde a mulher ela estava endividada, estava com problema, e o marido dela era discípulo dos profetas. No verso 1 diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Essa mulher estava sem a fonte de renda naquela época, que era o marido, ela estava endividada ao ponto do credor chegar lá para querer resgatar o que ela devia, inclusive levar os filhos dela. Mas o que foi que Eliseu fez? Eliseu disse, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva nada tem em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Verso 5, Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. E no verso 6 diz assim, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Aprendemos também nessa passagem, dentre outros ensinamentos, que por causa da amizade dela com os vizinhos, ela pôde pegar vasilhas emprestadas. Eu fico imaginando se essa viúva, ela não fosse bem relacionada com as vizinhanças, ao ponto de chegar na casa da vizinha e disse, me empresta tua vasilha? Ela disse, não, tenho não. Ou então, não vou lhe emprestar, porque não tinha um relacionamento. Eu creio que ela tinha uma boa convivência com a vizinhança ao ponto de pegar bastante vasilhas. Mas eu te digo ainda algo mais, se ela tivesse maior relacionamento, um pouco mais, com mais e mais pessoas, eu acredito que ela não teria essa quantidade de vasilhas, ela teria muito mais vasilhas. Ou seja,
Quanto mais vizinhos bem relacionados ela tivesse, mais vasilhas ela ia tomar emprestado, porque o profeta disse, não poucas, então ela recorreu, eu acredito que praticamente a todos o que ela conhecia e tinha relacionamento. Então se você tem relacionamento, pode chegar um momento que a tua prosperidade, a tua abundância, ela vai vir de uma maneira que vai ser tão potente de acordo com o que você relaciona com as pessoas. Existem tantas pessoas passando por situações difíceis e quando a gente vai ver, é a falta de relacionamento delas. Aonde ela passa, ela cria problemas. Se ela está numa igreja, em um departamento, ela cria problemas naquele departamento. E vai para outro departamento, cria problemas. Tem pessoas que estão num relacionamento e ela cria tantos problemas naquele relacionamento, vai para outro relacionamento, cria também os mesmos problemas com pessoas diferentes. E o pior, ela coloca a culpa nos outros. Ela vai dizer, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Não! Você é que não mudou, você não mudou sua forma de relacionamento. Nós não somos iguais uns aos outros, somos diferentes. Mas uma coisa Deus quer que nós venhamos ser unidos. Essa unidade, ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Então não fica sendo a pessoa que fica questionando, que fica discordando de tudo. Misericórdia! Parece que tem prazer em discordar. Não, procure coisas que mais lhe aproximam do que algo que você discorda dessas pessoas. Porque se uma pessoa não faz tão bem aquilo que você faz, você não deve desprezá-la. Porque você tem dons e habilidades de Deus para fazer algo. E a pessoa recebeu outros dons e habilidades para fazer outra coisa. Você não é tão bom em tudo. Você é bom em algumas áreas. E por que não exercer misericórdia na vida das pessoas que não são boas nas áreas que você é boa? Saiba que se nós não exercermos misericórdia, nós vamos cessar a misericórdia para a nossa vida. Então, quanto mais você é misericordioso com os outros, mais você está exercendo e praticando uma boa prática de um relacionamento. E se você não consegue se relacionar com o seu próximo, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Porque a Bíblia diz, se eu não conseguir amar o meu irmão que eu vejo, eu não consigo amar a Deus a quem eu não vejo. Então, entende que quanto mais a gente consegue se relacionar bem, mais isso compromete nosso relacionamento com Deus, tanto para melhor quanto para pior, a gente não conseguir se relacionar com Deus, porque não estamos praticando bem o relacionamento. Então devemos exercer tudo, em todos os momentos da nossa vida, se é com os seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas que te trataram mal. Sabe o que a Bíblia diz que devemos fazer com as pessoas que nos trataram mal? Oferecer a outra face. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2 milhas. Então, Deus está, através das Escrituras, nos estimulando a tratar bem as pessoas, a sermos pessoas melhores do que a média, do que o comportamento comum. Não é perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tudo que for comprometer o seu relacionamento com pessoas e com Deus, fica atento para que você não caia numa armadilha, não caia na armadilha da concordância mental. Sua mente pode concordar, dizendo que você está certo, que tem que ser assim. Mas o teu coração, se for um espírito recriado, você tiver dentro de você, teu coração vai dizer, esse caminho de não se relacionar, de querer se desgastar com as pessoas, brigar com pessoas, não é correto. Mesmo que sua mente diga que, eu estou certo. Então, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de hoje. Invista em relacionamentos, procure se relacionar bem com pessoas e nós vamos ver o resultado em todos os dias da nossa vida. Pode parecer que ficamos, em alguns momentos, ausentes de amigos, mas quando você semeia relacionamentos, sempre vai ter um amigo no momento da tua angústia, no momento que você estiver fraco e também no momento da tua felicidade. Amém? Deus te abençoe. Shalom.